Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nesse sabadão, véspera de Páscoa. Você já gastou seu salário, né? Comprando ovo, chocolate tá caro, mas pode vir, aproveita que o Globo Esporte é de graça e a gente vai falar do fim de semana, quinta rodada de Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Galo e Botafogo, ao vivo na Globo, reedição da final da Libertadores. Também tem Bragantino e Cruzeiro. Henrique Fernandes vai analisar essas partidas pra falar que amanhã tem reedição da final da Libertadores. Galo e Botafogo, 4 horas ao vivo na Globo. Eu quero te ouvir, Henrique, mas antes vamos botar a Giovana Pires na roda, ela tá no Gigante da Pampulha. Torcedor atleticano tá precisando de uma notícia melhor, né? De um jogo melhor. Boa tarde. Conta, Giovana. É o pedido da torcida, viu, Maurício? Muito boa tarde para você também, para o Henrique, todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. E para essa partida, segue sem Guilherme Arana, também sem Alan Franco e Júnior Santos, as 3 principais peças do Galo que estão no departamento médico. Mas para isso, então, a boa notícia é que o zagueiro Igor Rabelo está recuperado do edema na coxa direita e volta a ser relacionado muito provavelmente para essa partida. Apesar disso, técnico Cuca deve repetir aquela escalação da partida, pelo menos manter a base da equipe, né, que perdeu para o Santos na última rodada. Falando então sobre previsão de público, mais de 30 mil torcedores são esperados aqui no Mineirão para empurrar o Galo em busca da primeira vitória na competição em cima do Botafogo amanhã. Obrigado, Giovana. Bom trabalho pra você, Henrique Fernandes. É reedição da final da Libertadores, mas que mais ou menos, né? Porque tem muita coisa diferente, né? Muita coisa, principalmente o clima pros dois. Vamos ver quem é que jogou aquele jogo lá da Argentina e que deve jogar amanhã. No Atlético são 6, ó. Everson, Lianco, Júnior Alonso, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Hulk. O Galo ia ter o Alan Franco também, ia ter o Guilherme Arana também, mas os dois estão machucados, como a Gil nos disse. No Botafogo são 7 remanescentes, ó. John, Vitinho, Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, Savarino e Igor Jesus. O Botafogo tem um pouquinho mais da base do ano passado, que ganhou aquela final. O Botafogo perdeu 3 jogadores em relação ao ano passado, né? Adrielson, Thiago Almada e Luiz Henrique, 3 dos melhores. O Galo perdeu Paulinho, perdeu Batalha, treinadores mudaram também, então vai ser um jogo muito diferente do que a gente viu. E o Júnior Santos, que fez o gol do título, poderia jogar no Atlético, mas não vai porque tá machucado. Mas é um jogo que o Galo tem que ganhar a primeira, né? Vamos ver a escalação? Bora! Como a Giovana disse, manutenção do time que jogou mal contra o Santos, que precisa jogar melhor. Caio Paulista na lateral esquerda, a linha de frente mantida com Fausto Vera, com Gustavo Scarpa, com Rubens, com o Hulk à frente. Vamos ver se o Hulkão também desencanta, ainda não fez gol no Campeonato Brasileiro, mas é um Galo precisando dessa primeira vitória, pegando um Botafogo que também não vem de um grande jogo contra o São Paulo. Acho que os dois times estão abaixo do que estavam em 2024, quando chegaram à final da Libertadores. Bom dia a você, Thiago Reis, bom dia aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesse sabadão aí do feriado prolongado. O Atlético finalizando a preparação, Thiago, agora pela manhã na cidade do Galo. O técnico Cuca definindo os últimos detalhes, como que ele vai montar esse time para enfrentar o atual campeão brasileiro da Libertadores, né? O Botafogo, que esse ano está oscilando. Quem tá no YouTube da Itatiaia, algumas imagens dos treinamentos do Atlético, né? O time se preparando para esse jogo, para esse compromisso. O reencontro, como você disse, de Galo e Botafogo após a final da Copa Libertadores da América, os elencos mudaram, né? O Atlético tem novo treinador, o Botafogo também, os jogadores também mudaram. O Botafogo naquela época estava em um momento melhor, mas pro Atlético o jogo é fundamental para começar aí a reagir no Campeonato Brasileiro. E a mobilização é total, viu, Thiago? Pelo que eu conversei desde a última quinta-feira com o pessoal do Atlético, a preparação no Atlético, ela teve aí um gasto especial, principalmente pelo que o time não jogou quarta-feira, né? Então a turma sabe que precisa dar uma resposta. O Campeonato Brasileiro tá no início, mas tem que começar a pontuar, né? Porque daqui a pouco toma susto e fica difícil ficar o campeonato inteiro, né? Tendo que sair ali de zona de rebaixamento, não é o que o Atlético deseja. Por isso, Thiago, a mobilização é total no elenco para esse jogo. Os jogadores treinaram agora cedo e à noite voltam para concentração. E o técnico Cuca segue com os desfalques importantes, né? Ele não vai contar ainda com o Júnior Santos, que poderia ter a lei do ex, né? O Júnior Santos, inclusive, tá mostrando a imagem ali, ó. Ele com Palácios dando corridas ao redor do gramado. Ainda segue no departamento médico. Júnior Santos e o colombiano Palácios. Então não tem como ter a lei do ex aí pro Júnior Santos amanhã. Segue fora também o Arana, segue fora também o Alan Franco. O único que deixou o departamento médico é o Igor Rabelo, né? Mas é jogador aí pra composição de banco de reservas. Eu tô acreditando, Thiago, sinceramente, que o Cuca, pelo menos uma mexida no time ele vai fazer.
na lateral direita. Eu acredito que volta o Natanael no lugar do Saravia. O Natanael vinha sendo o titular, né? Ele é o titular na maioria dos jogos. O Cuca vem fazendo aí nos últimos tempos um revezamento, principalmente em partidas fora de casa, como foi com o Santos, que tinha que marcar mais, ele preferiu o Saravia, mas eu creio que o Natanael vai voltar. A outra dúvida é na lateral esquerda. As laterais do Galo não funcionaram contra o Santos. O Caio permanece. Agora, se não permanecer o Caio, quem poderia jogar ali é o Rubens. Ele não vem usando muito o Rubens por ali. E ontem eu apurei, viu, Thiago? E até o nosso colega Rafael Leal estava na minha folga aqui ontem e destacava, né, essa situação que a gente apurou no Atlético. A questão do Gabriel Menino. O que tá acontecendo com o Gabriel Menino? O que tá pegando com o menino, Cláudio? É o seguinte, a saída do Gabriel Menino é realmente uma questão tática do Cuca. O que o Cuca tá entendendo? É um jogador de boa técnica. Ele é um jogador, né, que tem qualidade técnica no meio campo ali, mas não tá entregando intensidade, não tá entregando dinâmica do jogo como o Cuca quer. Quando chega o ataque, tem dificuldade para recompor. É uma avaliação do Cuca, da comissão técnica, com relação ao Gabriel Menino. Um jogador que movimenta menos, chega menos na área, e o Cuca tá trabalhando isso com ele, né, para que ele possa, quando voltar melhor. Será que vai ser já amanhã? Porque se ele tiver o Gabriel Menino, se ele considerar que o Gabriel Menino evoluiu, ele pode colocar o Gabriel Menino com o Fausto Vera e aí desloca o Rubens na esquerda. Mas não sei se é o caso ainda. Que o Cuca ainda estaria trabalhando com o Gabriel Menino. E se ele não tiver, na visão do Cuca, hoje, na condição de titular, aí eu acho que ele não mexe. Aí ele vai continuar com o Fausto Vera e Rubens e o Caio na esquerda, Thiago. Ô, Edu Panzi e Ali Oliveira, até antes de entrarmos na possível escalação do Atlético, nas possíveis peças, como citou, eu vou falar algo que parece óbvio, sim, mas que vem faltando ao Atlético. Torcedor do Atlético, e a gente que acompanha, que tá ali junto, né, lado a lado com a galera sempre, seja na Arena MRV, no Mineirão, a gente sabe que o torcedor tolera, vou usar um termo que minha avó usava muito. Não é que ele aceita, não, ele tolera, às vezes, o time que a bola não entra, não encaixa, um lançamento, um passe ruim. Mas o torcedor do Atlético não tolera um time sem garra, o torcedor do Atlético não tolera um time que não corre, o torcedor do Atlético não tolera um time que não se entrega, que não tem intensidade. E tudo isso faltou no jogo contra o Santos. Eu vou deixar pra gente falar de parte tática, das escolhas, mas quero ressaltar isso, sabe? Cláudio Rezende já vinha dizendo na programação, né, Cláudio? A procura não tá das melhores, a procura pelo ingresso é baixa. Ontem, pouco mais de 10 mil ingressos vendidos. Ou seja, vamos ter sim o Mineirão vazio, porque com 15 mil, se chegar a 20 mil, já seria uma surpresa. Mais ou menos que teve contra o Vitória, né? Que foi na casa dos 20 mil ali, 23 mil. Não, se chegar a 23 mil já tá bem bom, bem bom. Metade, viu? Do último jogo, do último dia, melhorou bem a venda de ingresso. Agora, esse fim de semana, além do Galo ter jogado mal contra o Santos, que isso interfere, é um fim de semana prolongado, né, Thiago? Tem muita gente fora e só vai voltar segunda, né? Mas eu acho que passa, além disso, do feriado, muito por essa questão do torcedor não se identificar com esse time. O torcedor não se identifica com o time do Atlético, que toca a bola pra trás e pro lado, que fica com posse de bola, mas não agride o adversário. Edu, parece o óbvio Lulante, parece que é normal pro torcedor o que eu tô dizendo, mas eu tenho certeza absoluta que isso influencia diretamente na arquibancada. Um time apático, um time que não briga, um time que não luta, a torcida do Atlético não aceita. Já aceitou times infinitamente piores do que esse. Já apoiou times infinitamente piores, muito piores do que o time que o Atlético tem hoje. Mas um time apático, a massa não aceita, Du. Ô, Thiago, não é o torcedor que não aceita um time que não compete, é o futebol que não aceita um time que não compete, cara. Ainda mais Campeonato Brasileiro de Série A. Agora, já vamos começar discordando, né? Eu não acho que esse time do Atlético é um time que não compete. Não, contra o Santos não competiu. Isso, é o retrato que tá ali. Você vai lá, tem esse time que o Atlético... time que toca pro lado. O Atlético é o time que mais cria no campeonato, é um time vertical. Eu me refiro time que ataca. Especialmente ao jogo da Vila Belmiro. O Atlético abriu mão do jogo com 20 minutos. Sim, mas aí então não é um time que não agride, não é um time que não compete, é um time que não competiu contra o Santos. E se mantiver aquele desempenho, será um time que não compete. É isso que eu tô dizendo, a torcida não aceita. Não vai ganhar de ninguém. O Atlético não vai ganhar de ninguém se repetir o primeiro tempo que fez contra o Santos. E dentro do Atlético eles sabem disso.
Depois do jogo, as entrevistas dos atletas, o pós-jogo do Cuca, a gente estava junto aqui, o Cuca bem para baixo, né? A coletiva do Cuca, todo mundo viu o que aconteceu. O Atlético tomou um passeio de um time que estava mal. Aliás, o jogo foi ruim e o Atlético conseguiu tomar um passeio de um time que não estava jogando essas coisas também, que foi o Santos. Então, o mínimo que o torcedor quer e o mínimo que o futebol pede, um campeonato brasileiro de Série A, é competitividade. E isso não pode faltar em jogo nenhum, em tempo de jogo nenhum. Não é competir 45 minutos, você tem que competir 90. O mínimo que você tem que fazer é competir 90 minutos. E eu acho que isso faltou no jogo contra o Santos. Isso não faltou em jogos anteriores, né? Então, talvez a ausência de público por parte da torcida do Atlético não esteja ligada somente ao primeiro tempo do Santos. A torcida do Atlético não tem ido a jogos nessa temporada. Tem muito atleticano que ainda está ressentido com o que aconteceu no final da última temporada, as duas perdas de finais, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores. E precisa virar a página. A participação do torcedor ela é fundamental, mas quem sou eu aqui para falar o que o torcedor tem que fazer ou deixar de fazer? A participação do torcedor, principalmente no momento pelo qual você passa dificuldade, é a arquibancada que te dá gás, que te incentiva, que te levanta. E o time do Atlético sente falta disso, evidentemente. Agora, não pode repetir o que aconteceu no primeiro tempo contra o Santos. Ali faltou competir. E futebol não permite falta de competitividade. Olha, Oliveira, você já está conosco aqui há algum tempo, acho que 2 anos? Vai fazer 3 anos já. Nossa, parece 30. Mas, Ale, você já conhece a nossa realidade e você sabe que alguns times do Brasil, Corinthians, Atlético, torcedor, pode até ter um time ruim. Não quer, mas pode ter. Mas não aceita o time sem sal, o time que não entrega, o time que não corre. Aliás, Euler, o filho do vento, uma vez ele falou, jogar no Atlético é difícil pela pressão, é complicado, mas é fácil demais por outro lado. Vai na linha de fundo, dá um carrinho no lateral lá atrás, torcida vibra, você já cai na graça e tudo começa a fluir. É óbvio que não se resume só a isso, né, grande Euler, filho do vento? Mas o torcedor atleticano, por cultura, por essência, pede um time bringador, um time galo forte e vingador, Ale. Que era, inclusive, a característica, né? Ou ainda é, né? Dos times comandados pelo Cuca, né? A gente falou muito sobre isso ali nos primeiros jogos, já na pré-temporada lá em Orlando, depois quando ele estreou com o time principal aqui no Campeonato Mineiro, né? Eu acho que essa é a característica, um time que corre mais, que se dá mais. O que acontece nesse momento, inclusive com as lesões, o Claudião falou sobre isso, é que se tem um jogador jogando mal hoje no Atlético, o cara tá jogando mal. Vou chutar aqui um nome, tá? Poderia falar vários, né? Mas vamos supor o Coelho, vai. O Coelho tá jogando mal. Aí ele fala assim, vou tirar o Coelho porque o Coelho não tá bem, não tá numa fase boa, o que pode acontecer? Ele vai colocar quem? Aí ele olha e fala assim, o Scarpa pode jogar mais, né? Então eu vou tirar o Scarpa, vou colocar outro. Vai colocar quem? E isso acontece com tantos outros. Ele fez isso com o menino. O menino não tá pegando, o menino não tá marcando, o menino não tá jogando. Vou tirar o menino. É pior pro time. Então hoje acontece uma coisa com o Cuca. Aliás, ele falou, né, sobre isso algumas vezes, né, sugeriu que o time precisava de contratações. Hoje o Cuca é refém dos seus jogadores. Então, esses nomes que eu citei e alguns outros, eles jogando mal ou bem, eles vão continuar jogando. Porque não tem o que fazer. Ele não tem o que mexer no time. Se ele mexer, vai ficar pior. Então, aí é ruim pro treinador, né? Então ele precisa de mais opções. Esse aqui não tá jogando bem, vou colocar outro. Esse aqui não tá, vou colocar outro. Sabe? Hoje ele não tem isso. Hoje ele não tem alternativas. Ele tem que torcer e trabalhar pros caras jogar bem. Se os caras estiverem mal, não tem o que fazer.